Você faz tudo certo, ou pelo menos tudo o que sempre disseram ser certo. Acorda cedo, come de forma saudável, faz exercício, toma suas vitaminas. E ainda assim, lá pelos 43, seu corpo começou a se comportar como se fosse de outra pessoa. O peso se concentrou na cintura, seu sono se fragmentou, sua energia sumiu no meio da tarde, seu humor se tornou algo imprevisível. Você culpou o estresse, culpou a idade, culpou a si mesma. Mas e se o problema real não for o que você deixa de fazer, mas sim o que você faz todos os dias, minando silenciosamente o equilíbrio hormonal que seu corpo tanto precisa agora? Existem 7 hábitos que a maioria das mulheres acima dos 43 pratica diariamente, sem saber que cada um interfere ativamente nos hormônios que regulam peso, sono, humor e energia. Não são hábitos escandalosos, não são compulsão por junk food ou noites em claro na tela. São comportamentos comuns, socialmente aceitos, que eram perfeitamente inofensivos aos 30, mas se tornam silenciosamente destrutivos quando o cenário hormonal começa a mudar. E ninguém associa esses hábitos ao desequilíbrio hormonal por um motivo simples. Os efeitos não são imediatos. Eles se acumulam devagar, semana após semana, até que um dia tudo parece errado, sem explicação óbvia. O mais comum é pular refeições para emagrecer, especialmente o café da manhã. Aos 30, pular uma refeição queimava algumas calorias extras. Depois dos 43, pular refeições dispara uma resposta de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. E quando sobe, envia um sinal direto para armazenar gordura na região abdominal. Ele também compete com a progesterona, um dos hormônios que já declina rapidamente nessa fase. Baixa progesterona está ligada à ansiedade, sono ruim e aquela sensação constante de irritação. Então a estratégia, que parece disciplina, na verdade cria um ambiente hormonal que dificulta a perda de peso e piora a ansiedade. Se você tem restringido comida e visto sua barriga crescer, este é o mecanismo por trás disso. A solução não é comer mais no geral, é comer o suficiente em intervalos regulares para evitar picos de cortisol. Um café da manhã rico em proteína, até 1 hora após acordar, mesmo algo simples como 2 ovos ou um punhado de amêndoas com iogurte integral, sinaliza para as glândulas adrenais que o corpo não está sob ameaça. O cortisol se acalma, a progesterona ganha espaço para atuar. E a barriga, com o tempo, começa a responder ao ambiente hormonal que sempre deveria ter. Mas há outro hábito ainda mais enraizado, e a maioria das mulheres não faz ideia do estrago que causa. Cardio intenso, aquele que parece provar seu esforço, é um dos maiores disruptores hormonais após os 43. Corridas longas, treino intervalado de alta intensidade, aulas de spinning, que a deixam encharcada. Aos 25, esse exercício acelerava o metabolismo e queimava gordura com eficiência. Depois dos 43, ele inunda o corpo com cortisol. E o cortisol não só armazena gordura, ele ativamente quebra tecido muscular para obter energia, o que reduz sua taxa metabólica basal, significando que você queima menos calorias até em repouso. As mulheres dessa faixa etária, que mantêm os corpos mais definidos e fortes, não são as que mais fazem cardio. São as que levantam peso 3 a 4 vezes por semana e caminham diariamente. O treino de resistência preserva músculos, fortalece os ossos e dispara uma resposta hormonal que o cardio simplesmente não consegue igualar nesta fase. Mesmo 2 ou 3 sessões semanais de musculação moderada, usando halteres, faixas elásticas ou o peso do corpo em agachamentos e flexões, sinaliza para o sistema endócrino priorizar a produção de testosterona e hormônio do crescimento. São esses hormônios que constroem massa magra, sustentam o metabolismo e ajudam o corpo a liberar gordura armazenada. Se você ama cardio, não precisa abandoná-lo totalmente, mas mudar o equilíbrio, fazendo do treino de força a base e da caminhada o movimento diário, limitando o cardio intenso a no máximo 1 ou 2 vezes por semana, produzirá resultados hormonais radicalmente diferentes da maioria das mulheres faz hoje. O terceiro hábito
é o que provavelmente parece mais inofensivo, e é por isso que o título deste vídeo pediu para você prestar atenção no número 3. É tomar café com o estômago vazio logo ao acordar. Quase todo mundo faz, mas em jejum, o café provoca um pico de cortisol exatamente no horário em que ele já está no auge natural. O resultado é uma sobrecarga dupla de cortisol que desponta no meio da manhã, deixando-a exausta, com desejo por açúcar e buscando mais cafeína para compensar. Ao longo de semanas e meses, esse ciclo dessensibiliza as glândulas adrenais e atrapalha o ritmo natural do cortisol que comanda sua energia ao longo do dia. A solução não é abandonar o café, é comer algo, mesmo um punhado de castanhas ou um ovo cozido, antes da primeira xícara. E, idealmente, esperar cerca de 90 minutos após acordar para tomá-lo, quando o cortisol já começou a declinar naturalmente. Depois, tem o hábito de jantar tarde, muitas vezes depois das 8 ou 9 da noite. Quando a comida entra no corpo à noite, a insulina permanece alta nas primeiras horas de sono. A insulina elevada suprime o hormônio do crescimento, que é o sinal natural mais poderoso do corpo para queimar gordura e reparar tecidos durante o sono. O hormônio do crescimento atinge seu pico nas primeiras 90 minutos de sono profundo, mas só quando a insulina está baixa. Jantar 3 horas antes de dormir, mantendo uma refeição moderada em carboidratos, permite que a insulina caia a tempo do corpo entrar em seu ciclo de reparo noturno. Essa simples mudança de horário, não do que você come, mas de quando você come, pode mudar perceptivelmente como você se sente ao acordar ainda na primeira semana. Mulheres que passam a jantar mais cedo relatam consistentemente acordar com menos inchaço, uma barriga mais lisa e mais energia natural na primeira hora do dia. A razão é direta. O corpo finalmente conseguiu completar seu ciclo de reparo noturno sem a insulina bloquear o processo. É uma das mudanças mais simples desta lista e uma das mais imediatamente perceptíveis. Há também um hábito que parece um comportamento saudável, mas que pode sair pela culatra depois dos 43, depender de alimentos com baixo teor de gordura ou light. Por décadas, disseram às mulheres que gordura engorda, mas depois dos 43, a gordura alimentar não é a vilã, é a matéria-prima que o corpo precisa para produzir hormônios. O colesterol, que vem da gordura da dieta, é literalmente a molécula precursora do estrogênio, da progesterona e da testosterona. Quando a ingestão de gordura fica muito baixa, o corpo não tem os blocos de construção para fabricar os hormônios que já está com dificuldade de produzir. Gorduras saudáveis do abacate, azeite, castanhas, sementes e peixes gordurosos não são um luxo nessa fase, são necessidades biológicas. Removê-las da dieta em nome da perda de peso pode acelerar justamente o declínio hormonal que está causando o ganho de peso. Uma meta prática é pelo menos 2 a 3 porções de gorduras boas por dia. Uma colher de sopa de azeite na salada, um quarto de abacate no almoço, um punhado de nozes no lanche. Isso não é extra. São as matérias-primas que o seu sistema endócrino usa para funcionar. E cortá-las agora é paralisar a linha de produção na pior hora possível. Outro hábito que passa despercebido é a falta crônica de sono. Não por insônia, mas por escolha. Ficar acordada até tarde para ter um momento de silêncio depois que a casa dorme. Rolar a tela do celular na cama, ver mais um episódio. Aos 30, dormir 6 horas parecia suportável. Depois dos 43, qualquer coisa abaixo de 7 horas consistentemente atrapalha a produção de leptina, o hormônio que avisa ao corpo que está satisfeito, e aumenta a grelina, o hormônio que provoca fome. É por isso que o sono ruim leva a desejos, especialmente por açúcar e carboidratos refinados. Também reduz a sensibilidade à insulina, ou seja, o corpo processa o açúcar com menos eficiência, o que leva a mais armazenamento de gordura. O sono nesta fase não é um luxo, é a intervenção hormonal mais importante disponível. E não custa nada. Se dormir de 7 a 8 horas significa desligar a televisão 1 hora antes e deixar o celular em outro cômodo, a troca vale a pena. O reparo hormonal, que acontece no sono profundo,
incluindo o pico de hormônio do crescimento, que mobiliza gordura e regenera tecidos, não pode ser alcançado de outra forma. Nenhum suplemento, dieta ou treino substitui o que o corpo faz durante essas horas. Proteger o sono depois dos 43 não é mimimi, é a decisão de saúde com maior retorno que existe. O último hábito é um que a maioria das mulheres nunca associaria a desequilíbrios hormonais: usar produtos carregados de fragrâncias sintéticas e químicos que imitam estrogênio. São os xenoestrogênios, encontrados em loções corporais, shampoos, produtos de limpeza convencionais, velas perfumadas e embalagens plásticas para comida. Os xenoestrogênios se ligam aos receptores de estrogênio no corpo e enviam sinais falsos que confundem o sistema endócrino. Num corpo onde o estrogênio já flutua de forma imprevisível, adicionar compostos externos que agem como estrogênio pode ampliar sintomas como inchaço, sensibilidade nos seios, alterações de humor e ganho de peso nos quadris e coxas. Trocar por produtos de higiene pessoal sem fragrância, guardar comida em vidro em vez de plástico e evitar esquentar comida em embalagens plásticas são pequenas mudanças que removem uma fonte constante de interferência hormonal que a maioria das mulheres nem considera. As trocas mais impactantes são os produtos que ficam mais tempo na sua pele: loção corporal, desodorante e qualquer coisa que você passe no rosto antes de dormir. Eles ficam na pele por horas e seus componentes químicos são absorvidos pela corrente sanguínea ao longo do dia ou da noite. Escolher produtos rotulados sem fragrância e não sem cheiro é uma distinção importante, porque produtos sem cheiro muitas vezes contêm fragrâncias de mascaramento tão prejudiciais quanto as perceptíveis. Ler a lista de ingredientes em busca de parabenos, eftalatos e almíscares sintéticos leva 30 segundos e pode reduzir significativamente sua exposição diária a xenoestrogênios. Nenhum desses hábitos parece perigoso sozinho. É exatamente isso que os torna tão eficazes em acumular danos com o tempo. Um café da manhã pulado aqui, um jantar tarde ali, algumas noites de pouco sono, um café de estômago vazio. Individualmente, são invisíveis. Juntos, ao longo de meses e anos, criam um ambiente hormonal, onde o corpo não consegue regular peso, sono, humor ou energia. Não importa o quanto você se esforce. A boa notícia é que cada um é reversível. Você não precisa mudar sua vida inteira da noite para o dia. Comece com aquele que mais ressoou, aquele que te fez pensar: é exatamente o que eu faço. Mude essa única coisa por 2 semanas e preste atenção no que se transforma. Seu corpo já está tentando te dizer algo há um tempo. Esses 7 hábitos estavam abafando o sinal. Remova-os e o sinal ficará claro novamente.